Olá, meus amores do sexto ano, professora Monique de Ciências. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar, né, dar uma pincelada, fazer um resumo, uma revisão das unidades 1 e 2, para a gente começar a se preparar para a nossa prova, certo? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre a composição da biosfera. Então a biosfera, ele foi um termo elaborado em 1985 e ele corresponde ao conjunto de ecossistemas da Terra. Então é uma conjunção de vários elementos como clima, relevo e a hidrografia. Então, ele vai constituir um campo natural de reprodução das atividades e dos comportamentos de todos os seres vivos, né? Então, quando abordamos a complexidade da biosfera, nós temos que considerar que ela é resultante da presença e da harmonia de três esferas terrestres: a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Tá? Então, é a reunião complexa desses três sistemas, que vai dar origem e forma a um ambiente natural onde todos os seres vivos vão habitar e vão se reproduzir. Então, é uma combinação dos diferentes estratos da Terra que vai possibilitar a existência dos seres vivos e, consequentemente, a biosfera. Então, algumas condições extremas resultantes dessa combinação pode dificultar ou até mesmo impedir a existência de vida, né? Tal como as regiões de climas muito desfavoráveis, como por exemplo, latitude muito extrema ou ausência de água. Sendo assim, a gente pode dizer que tudo que compõe o sistema terrestre é dinâmico. Ele vai se modificando, né? Modificando as suas formas, as suas feições e as suas características ao longo do tempo. Próximo slide, a gente vai falar sobre as camadas da Terra. A estrutura interna da Terra, isto é, toda a composição do planeta, ela é formada por várias formas, temperaturas e aspectos. E composição química, claro. Ao todo, o planeta apresenta três principais camadas. A primeira camada da Terra é a crosta terrestre. É a menor das estruturas do planeta, mas é a mais importante para as nossas atividades. Né? Ela é fundamentalmente composta por rochas leves, tendo como os minerais predominantes o silício, o alumínio e o magnésio. Então, nas zonas continentais, ela vai apresentar uma variação de 20 a 70 quilômetros de espessura, e essas medidas elas podem diminuir nas regiões oceânicas, né? Então, vai ter mais ou menos de 5 a 15 quilômetros. A segunda camada da Terra é o manto, que vai apresentar uma profundidade que vão de 30 quilômetros abaixo da superfície da crosta, né, até 2.900 quilômetros. E, além disso, tem uma característica de ter uma temperatura interna que pode chegar a 2.000 graus Celsius, o que vai propiciar o derretimento, né, dessas rochas, transformando em magma. Então, no manto interno, o material ele é mais líquido e as temperaturas são maiores. Já no manto externo, o material magmático é mais pastoso, ou seja, a temperatura é um pouquinho menor. A terceira e última camada da Terra é o núcleo. Né? Não se sabe exatamente qual é a composição, mas existem fortes indícios de que seja formado por ferro e por níquel. Vai desenvolver também um outro elemento químico que ainda também é desconhecido, mas sabe-se que existe um terceiro elemento. O núcleo externo ele encontra-se em estado líquido e o núcleo interno ele é sólido, em virtude dessa influência dessa pressão interna que o planeta sofre. No próximo slide, a gente vai falar sobre as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, o que são? São grandes blocos rochosos semi-rígidos que vão compor a parte da crosta terrestre. Então, a Terra ela vai se dividir em 14 principais placas tectônicas, as quais elas vão se movimentar sobre o manto de forma lenta e contínua, tanto que a gente não percebe, podendo aproximar-se ou afastar uma da outra. Então, essa movimentação da placa ela pode resultar na formação de montanhas, nas fossas oceânicas e também de atividades vulcânicas, de terremotos e tsunamis, como a gente viu, né, lá no iníciozinho das nossas aulas. O último slide é sobre os tipos de rochas. Então, a gente tem que lembrar que a litosfera, a camada superficial e sólida da Terra, ela é composta por rocha e, por sua vez, são formadas pela união natural de diferentes minerais. Então, através de processos como intemperismo, tectonismo, erosão e muitos outros, existe uma infinidade de tipos de rocha. Dessa forma, foram elaborados vários tipos de classificações das rochas. A mais conhecida
né, que é a que concebe a partir da sua origem, é o processo que resultou na formação dos diferentes tipos, que são as rochas sedimentares, as rochas ígneas ou magmáticas e as rochas metamórficas. Então, as rochas sedimentares são rochas que vão originar a partir do acúmulo de sedimentos, que são o quê? Partículas de rocha. Uma rocha pré-existente, ela vai sofrer a ação do intemperismo, né, a ação de agentes externos, ou também chamado de exógenos, de transformação do relevo, e ela vai desgastar e sedimentar, né, em inúmeras partículas, que a gente já pode chamar também de meteorização. Em seguida, esse material, que pode ser um pó, uma argila, ele é transportado pela água ou pelos ventos para outras áreas, onde eles vão se acumular e, com uma certa pressão, elas vão se unir e se solidificar de novo, novamente, né? Formando assim as rochas, as novas rochas. Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação dos fósseis, né? Normalmente, os fósseis eles estão dentro de rochas sedimentares. Normalmente não, sempre. Então, por esse motivo, só pode ser encontrado em rochas sedimentares. Além disso, as chamadas bacias sedimentares é possível a existência de petróleo, recursos minerais, muito importante para a sociedade contemporânea, certo? Um exemplo de rocha sedimentar é o calcário. A próxima é as rochas ígneas ou magmáticas. São aquelas que vão se originar a partir da solidificação do magma ou da lava. Elas costumam apresentar uma maior resistência e subtipos geologicamente recentes e de formações antigas. Elas dividem-se em dois tipos: as rochas ígneas extrusivas ou intrusivas. As extrusivas são aquelas que vão surgir a partir do resfriamento do magma que vai ser expelido, né, sob a forma de vulcão, formando a rocha na superfície e em áreas oceânicas. Um exemplo de rochas extrusivas é o basalto. O outro tipo de rocha, que é a rocha intrusiva, que são aquelas que se formam no interior da Terra, geralmente nas zonas onde se encontra entre a astenosfera e a litosfera. É um processo contínuo, mais longo. Então, elas surgem na superfície somente através de afloramentos, que são formados graças à movimentação das placas tectônicas, como ocorre com a constituição das montanhas. Então, um exemplo é o feldespato. A terceira e última classificação são as rochas metamórficas, que são as rochas que vão surgir a partir de outros tipos de rochas pré-existentes, né? A rocha-mãe, né? No caso. Sem que ela se decomponha durante o processo, que é chamada de metamorfismo. Quando a rocha original ela é transportada para um outro ponto da litosfera, que apresenta temperatura e pressão diferente do seu local de origem, ela vai alterar as suas propriedades mineralógicas, transformando-se em rochas metamórficas. Um exemplo de rocha metamórfica, o mármore. Então, conhecer os diferentes tipos de rochas ele é importante, né? Porque para a realização de práticas econômicas, já que a gente utiliza essas pedras para diferentes modalidades, né? E beneficiar delas de várias formas. Além disso, essa compreensão ela vai possibilitar um entendimento da formação da nossa Terra, né? Do relevo e dos ciclos de transformação, tá bom? Então, assim, hoje a gente fez um resuminho, né, das unidades 1 e 2, que é basicamente o que vai cair na prova, né? O que basicamente que a gente vai ter que estudar para a prova. E na próxima aula eu trago para vocês um resumo, uma revisão das unidades 3 e 4, ok? Estudem, se preparem para a gente poder, né, tirar uma boa nota. De um modo geral, todo mundo foi muito bem nos trabalhos, tá? Eu quero parabenizar todos vocês. Eu acho que é isso, tá bom? Depois a gente conversa mais. Beijo grande para vocês e fiquem com Deus.